Irmãos, esta palavra aqui é bem conhecida, Marcos 4, verso 35, onde vai falar que Jesus acalma a tempestade. Aleluia. Estava aqui meditando nesta palavra, lendo, e o Espírito Santo me chamou a atenção para algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, aleluia, vocês sabem que no capítulo 5 vai falar que Jesus vai chegar à terra de Gadara, né? Na terra dos Gadarenos, onde ele vai libertar um homem que estava possesso de demônios, que morava nos sepulcros, nos cemitérios. As pessoas prendiam eles com correntes, eles arrebentavam as correntes, a ponto de, em determinado momento, ter cerca de 2.000 porcos ali. E os demônios, quando Jesus vai expulsar os demônios, na verdade, quando os demônios veem Jesus chegando, ele vai dizer para Jesus: vieste nos atormentar antes do tempo que temos nós contigo, ó Jesus. E Jesus falou: cala-te, sai deles. E os demônios falaram assim: se nós saímos dele, permita que a gente entre nos porcos. Jesus permitiu, então tinha cerca de 2.000 porcos, dando a entender que tinha cerca de 2.000 demônios numa pessoa só. E Jesus entrou ali, e logo após isso as pessoas ali expulsaram Jesus, falaram: sai da nossa cidade. Ou seja, Jesus está indo ali, irmão, onde tem uma pessoa totalmente demoniada, ninguém dava jeito. E veja o que vai acontecer antes de Jesus chegar lá. Aleluia. Antes de uma grande obra, aleluia, algumas coisas acontecem. Aleluia. Em primeiro lugar, Jesus vai dizer: passemos para o outro lado. Aleluia. Ou seja, tem uma hora que vai haver uma virada. É momento de, aleluia, de algo novo. Passemos para o outro lado, aleluia. Uma nova fase, um novo momento, aleluia. Ele não falou: vamos ficar por aqui mesmo, aleluia. Mas ele está dizendo: vamos além, vamos mais à frente, aleluia. O que Deus está falando comigo, contigo? Vá mais avante, aleluia. Não se contente com o nível espiritual, aleluia. Vá mais para frente, aleluia. Mergulhe na palavra, mergulhe na oração, aleluia. Entra no rio, que desce do trono de Deus. Ezequiel 47 vai falar sobre isso, sobre águas no tornozelo, no joelho, nos lombos. Nível, de relacionamento com o Espírito Santo. Nível raso, nível profundo. Qual é seu nível com Deus? Passe para outra banda, vá mais avante, aleluia. A escolha é sua. Você pode ficar num relacionamento fraco com Deus, ou num relacionamento profundo, aleluia. Passe para outra banda. Aí você diz: como é que eu faço isso? Oração. Quem pode dizer aleluia? Ore, dedique um tempo para Jesus, aleluia. Comunhão com o Pai. Passemos para outra banda, foi o que ele disse. E o texto diz, olha que coisa interessante: e eles deixando a multidão, aleluia. Existem, vamos falar de Brasil, existem pentecostais, não pentecostais, tradicionais, reformados. Existem, aleluia, pessoas que creem de uma forma, outra de outra. Nessa quantidade de estímulos e denominações, podemos dizer que é uma multidão, aleluia. Só que aqui diz que eles deixaram a multidão, porque havia algo mais específico. Você não pode ser mais um na multidão, aleluia. Porque você vai encontrar a maioria das pessoas dizendo: não, mas eu também acredito em Deus. É ou não é? Eu não vou na igreja, mas eu acredito em Deus. Sou de outra igreja, mas eu também acredito em Deus. Aleluia. Uma multidão. E Jesus não está naquela multidão. Ele vai dizer: vamos para o outro lado. Vamos deixar a multidão para ser diferentes. Aleluia. Deixar a multidão significa não ser mais um neste universo, nessa salada gospel. Aleluia. Deixar a multidão. Aleluia. As pessoas, quando você conversar, quando você falar de Jesus, eles têm que ver que você não é mais um. Por quê? Porque o mundo lá fora, ele olha para nós, e quando algum crente faz alguma coisa errada, ele diz: tá vendo? É mais um crente, olha o que o crente faz, aleluia.
Já você, as pessoas têm que olhar e não ter de que te acusar. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Aleluia. O diabo não pode ter do que me acusar, nem de que te acusar. Aleluia. Embora ele acuse, ele não pode ter do que te acusar. Aleluia. Um exemplo, porque vou te falar porque o diabo não pode acusar um crente que não anda em adultérios, prostituições. Esse ele acusa mesmo. Vou te falar por quê. Quando no Antigo Testamento, tá, estava lá o sacerdote para receber um sacrifício pelo pecado, a pessoa levava até o sacerdote um cordeiro. Aquele cordeiro não podia ter manchas, não podia ter um ferimento na pele, no pelo, de tal forma que aquele pelo estivesse raspado, né? Não podia ter uma cicatriz, não podia ser aleijado, cego, não podia ter problema algum. Tinha que ser perfeito. Aleluia. Por quê? Porque isso tipificava o Cordeiro perfeito que é Jesus. Quem pode dizer aleluia? Esse é o sacrifício perfeito de Jesus. Então, o Cordeiro não ter defeitos simbolizava Jesus, o sacrifício perfeito. Então o sacerdote, ele examinava o cordeiro, o sacrifício, ele observava, procurando defeito. Não achou defeito, sacrificava, e aí ele falava para aquela pessoa: vai com Deus, Deus te abençoe, você foi perdoado, foi purificado, enfim, você foi aceito por Deus por causa do sacrifício. Aleluia. O sacerdote não examinava a pessoa, examinava o cordeiro, o sacrifício. Assim hoje Deus, para nos aceitar, Ele não nos examina, mas Ele examina o cordeiro que deu a vida por nós na cruz. E Deus o achou perfeito, sem pecado e sem mancha. Por isso que eu e você, nós somos aceitos por Deus, porque o cordeiro não tem mancha, não tem defeito. Quem pode dizer aleluia? Então o crente, ele não pode ser acusado de nada. Por quê? Porque ele foi comprado pelo sacrifício perfeito. Aleluia. Cordeiro sem mancha. Tanto que Jesus foi examinado, né, por todos ali, inclusive por Pilatos. Em determinado momento acusavam Jesus e Pilatos vai falar assim: mas eu não acho culpa nenhuma nele. Aleluia, eu vou soltá-lo. Não tinha como achar culpa nele. Amém ou não amém? Então eles deixaram a multidão. Aleluia. E o texto diz, no mesmo versículo 36, que o levaram consigo. Ou seja, os discípulos deixaram a multidão e levaram Jesus consigo. Aleluia. Não adianta você ir para um lado nem para o outro, né, e não levar Jesus contigo. Aleluia. Olha que maravilha que o texto está dizendo, que levaram Jesus com ele. Por que a Bíblia está falando isso, irmão? Aleluia. Porque não adianta você ir para um trabalho, né, para um lugar, aleluia, para uma nova fase da vida, seja lá o que for, e não levar Jesus contigo. Aleluia. O levaram consigo no barco. Aleluia. E o texto vem dizendo então que eles pegaram Jesus. Aonde você for, leve Jesus contigo. Aleluia. Não pode haver um momento que você possa falar: Jesus, agora tu fica aqui de lado que eu vou resolver. Aleluia. Não, leve sempre ele contigo. Aleluia. Você vai para um lugar, ele vai contigo. Aleluia. Aonde você for, você tem que ele vai contigo. Você não pode falar: Jesus, eu não quero o Senhor agora neste negócio. Ele tem que estar contigo. Aleluia. E o texto diz que quando eles entraram no barco, estavam navegando, aleluia, levantou-se um grande temporal, subiram as ondas por cima do barco, aleluia, mas Jesus fazia o quê? Jesus dormia. Aleluia. O que eu acho muito interessante, você já deve ter ouvido falar várias vezes nessa passagem, eu também já tive a oportunidade de pregar nesta passagem, de falar sobre que Jesus, ele descansa na tempestade. Aleluia, mas agora Deus me deu uma nova revelação aqui. Qual a revelação? Aleluia. O livro de Gênesis, a Bíblia diz que no princípio, quando Deus criou os céus e a terra era o quê? Sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia.
Em alguns momentos você vai ver Jesus andando também sobre a face das águas, né? Ele vai andar por cima das águas. Agora eles estão no barco andando sobre a face das águas. Aleluia. Jesus é a palavra viva, o verbo é a palavra, o verbo que criou tudo. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele, por Jesus, porque ele é a palavra, e nada do que foi feito seria feito se não fosse por ele. Aleluia. Então Jesus entende e sabe o que é a criação, como foi feito. Aleluia. A Bíblia não diz, né, que no princípio Deus disse: eu farei o céu e a terra, mas disse: façamos. Ou seja, estava o Pai, estava o Filho, estava o Espírito Santo na criação. Aleluia. Cada um com um papel fundamental. Aleluia. Sem a palavra não seria feito, sem o Pai e também sem o Espírito Santo. Aleluia, que deu forma. Então, olha só o mistério. Jesus está dormindo sobre a face das águas. A Bíblia não diz que ele vai dormir no monte. Não dormiu. É claro que ele dormiu em algum momento, mas a Bíblia não diz isso, né? Assim como ele chorou quando estava com Lázaro ali, Lázaro morto, foi ressuscitar. Depois ele chorou sobre Jerusalém. Claro que ele chorou outras vezes, mas a Bíblia destaca alguns momentos só. O único momento que eu lembro que Jesus dormiu foi aqui, justamente em cima da face das águas. E o que o Espírito Santo falou no meu coração? Por que Jesus dormiu sobre a face das águas, irmão? Aleluia! Porque ele sabe, aleluia, que sobre a face das águas está a jurisdição do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo está cuidando, então ele pode ficar tranquilo. Aleluia. Aleluia. Sabe que Jesus está falando comigo, contigo? Aleluia. Entenda, aleluia, que tem coisas que está na jurisdição do Espírito Santo, então não é para você colocar não, deixa que ele faz, descanse, aleluia, porque quando você descansa, ele trabalha, aleluia, quando você trabalha, ele descansa. Quando eu descanso e não faço, porque é a área dele, então é ele que faz, aleluia. Agora, quando eu faço e entro na jurisdição do Espírito Santo, na área do Espírito Santo, ele não pode fazer porque eu já meti minha mão. Então não faça, deixe ele fazer e descanse. Quem pode dizer aleluia? É outra área, aleluia. Não é nosso papel fazer aquilo que é coisa do Espírito Santo. Não é você que convence alguém, não sou eu, aleluia. Não é pela força, não é pela violência, aleluia. A proteção depende do Espírito Santo. Se eu não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Tudo depende do Espírito Santo, aleluia. Uma pessoa inquieta, ela não confia no Espírito Santo, aleluia. Não é área nossa, amados irmãos, a área nossa somente é crer e confiar e descansar. Quem pode dizer aleluia? Não depende da gente falar, eu tenho que fazer a minha parte. Não, a nossa parte é só crer, aleluia. Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê. Jesus disse: se crês, verás a glória de Deus, aleluia. Crer no Senhor Jesus, sempre é crer, crer, crer. O nosso papel é só crer, aleluia. Ah não, mas eu preciso fazer aquilo, não, você precisa crer só, aleluia. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou Jesus, aleluia. Mas antes disso ela creu, ela disse: eu creio que então somente se eu tocar nele, eu serei curado. Ou seja, ela creu, aleluia. Amados irmãos, então Jesus descansava, aleluia. Ele sabe que o Espírito Santo tem um controle da situação, então ele está dormindo, aleluia. E o texto me mostra que ele não ia acordar, aleluia. Tanto que os discípulos, diz a Bíblia, que os discípulos gritaram, irmãos, e despertaram Jesus e falaram: Senhor, não se te dá que pereçamos? Ou seja, o Senhor não está vendo que nós vamos morrer todo mundo? Aleluia. E Jesus repreendeu o vento, disse: mar, cala-te, e houve grande bonança. E Jesus, o texto vai entender que Jesus se irritou e disse: por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Aleluia. O que chama a atenção é que Jesus, ele, em algum momento, ele não vai se irritar, a não ser por pessoas que têm falta de fé, não é? Aleluia. Tanto aqui, em outros momentos, quando também houve aquele endemoniado, e que eles falam: Senhor, por que não podemos expulsar esse demônio? E Jesus vai falar: até quando estarei convosco? Eu vou ficar sofrendo por causa de vocês. Aleluia. Aqui ele falou: vocês não têm fé? Aleluia.
Por que vocês são tão tímidos? Assim como uma grande fé, Jesus vai falar, grande é a tua fé para alguém, né? O centurião Cafarnaum, a mulher Cirofenícia, grande é a tua fé, aleluia. Aqui ele vai fazer o contrário, ele falou, vocês não têm fé, aleluia. Isso mostra, irmão, aleluia, que grandes coisas nós podemos deixar de receber por nossa falta de fé. Isso significa que Deus quer nos abençoar grandemente pela nossa fé, aleluia. E quando não somos abençoados, estamos tendo pouca fé. Não abençoado, quando eu digo no sentido material, estou abrangendo, né? Porque aqui teve libertação, teve cura, né? Teve a cura do criado do centurião Cafarnaum, aqui foi o vento e o mar que precisava ser repreendido. Houve timidez, falta de fé. E o que é a timidez, irmão? Uma espécie de vergonha de alguma coisa. De repente, o medo de não dar certo, né? Jesus queria que eles tivessem uma fé ousada, aleluia, uma fé para repreender abertamente. Mas no momento em que Satanás pode falar um pensamento na mente deles dizendo, não adianta falar que não vai dar certo, não adianta orar, irmão Maria, que não vai acontecer nada, aleluia. A voz de Satanás, ela vem num pensamento, e você pode pensar que é você que está pensando, como não é você que está pensando, aleluia. E aí, se eles muito provavelmente deram ouvidos àquele pensamento, eles mesmos, ainda que tentaram por algum momento repreender o vento e o mar, veio a dúvida, né? Então não repreenderam, chamaram Jesus, e Jesus falou, até quando vocês vão ficar assim, com falta de fé? Por que vocês mesmos não repreendem? Aleluia. Quando Pedro andou sobre as águas foi a mesma coisa. Eu fiquei pensando, quando nós estávamos no barco, em cima da água, estava meditando na palavra, fiquei pensando, Pedro andou por cima das águas, né? O mar de noite é muito escuro, né? Não era como no dia de hoje, que os navios têm grandes faróis, tudo escuro, e eles veem alguém andando por cima das águas, e eles gritam um fantasma. Jesus devia estar de veste bem branquinha, e Jesus diz, sou eu, não tenho medo. E Pedro, se é tu mesmo, manda eu andar por cima das águas e se encontrar contigo. Ou seja, Pedro tem dúvida se é mesmo Jesus. Ou seja, se não fosse Jesus, ele ia andar por cima e encontrar com uma coisa que não era Jesus. Pedro era muito doido. Mas o que me chama a atenção é que Jesus fala assim, vem. Agora pensa comigo, eu estava andando sobre as águas também, no barquinho, e pensei nisso, tudo escuro, não tem internet, não tem televisão, ninguém está vendo. Só está Pedro e Jesus, nem os discípulos eu creio que viram, e alguns 5 metros, 10, depois do barco não dava para ver mais nada, eles só deviam ter lampião. O que faz Jesus fazer uma obra dessa, só aonde está Jesus e Pedro, uma pessoa só, Jesus e outra pessoa, aleluia. O que faz, porque se fosse na teologia de hoje, os homens iriam dizer, Jesus não faz isso, por que ele faria isso? Né? Em quem que trouxe edificação isso? Para que serviu isso? Aleluia. A questão é que Jesus fez, Pedro andou sobre as águas, somente em um momento em que estava Pedro e Jesus. E por que Jesus fez isso, né? Ou permitiu que acontecesse com Pedro de andar por sobre as águas, um lugar onde só estava Jesus e Pedro, sabe por quê? Porque só estavam os dois, então era para a glória de Jesus, não era para a glória do homem. Aleluia. Por que Jesus, ou Deus, fez planetas, irmãos, que segundo alguns estudiosos são compostos somente por pedras preciosas e diamantes em locais que jamais o homem poderá chegar. Aleluia. Porque é para a glória dele. Aleluia. Por que você vai no meio da selva e você vê lá um peixinho que ninguém nunca viu, uma flor que ninguém nunca vai ver? Porque é para a glória dele. Aleluia. Existem experiências que eu vou passar, você poderá passar e ninguém vai saber, porque é para a glória dele. Aleluia. E Pedro então duvida, e Jesus vai falar assim, por que você duvidou? Eu queria ver você andando sobre as águas. Aleluia. Isso mostra em alguns pontos que Jesus quer que as coisas da nossa vida dê certo. Quem pode dizer aleluia? Então não quer que eu nem você duvide.
Aleluia. A dúvida traz o naufrágio na fé e traz também a falta de oração, porque eles não oraram aqui para repreender o vento e o mar. Então a dúvida, a timidez trouxe a falta de oração. Oração significa que você está tendo fé. Aleluia. Aí você fala, eu orei e não aconteceu. Aleluia. Aconteceu, é porque você está olhando pelos olhos da carne. Aleluia. Quantas vezes orando, falou, Senhor, olha essa doença aí, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor já levou. Aí parece que na hora não aconteceu nada. Passa 2, 3 dias, você não percebe que você já está curado. Aleluia. Ainda que você não veja no exato momento, pode acontecer no exato momento, mas se você acabou de orar e o sintoma ainda está lá, não aconteceu, não significa que não aconteceu. Pelos olhos da fé já aconteceu. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Você orou, aleluia, o milagre não aconteceu, mas você pode agradecer porque já aconteceu no mundo espiritual. Aleluia. Então, amados e queridos irmãos, nós não podemos fazer assim como fez os discípulos, né? Não ter fé. Vamos recapitular. A Bíblia diz então que após Jesus repreender, mandar o vento parar, o mar se calar, né? Ou seja, Jesus vai dizer claramente, ele disse ao mar, cala-te. Aleluia. Você só pode mandar se calar uma boca que está falando, amém ou não amém? Então o mar certamente estava falando algo, aleluia. A Bíblia inclusive vai dizer que no Salmo 46, né, ainda que as águas rujam, né? O mar, aleluia, estava bravio, né, estava falando, e Jesus manda o mar se calar, aleluia, e manda se aquietar, e o vento se aquietou, e o texto diz, houve grande bonança, aleluia. Imaginem uma paz que foi quando o vento e o mar se acalmou, e eles deslizando sobre o mar, aleluia, a paz que se seguiu, aleluia. Então eles vão chegar do outro lado, Jesus vai libertar aquela pobre alma, aleluia. Então, recapitulando, você está indo para outra fase, para outra dimensão, para outro patamar, aleluia, para uma vida mais profunda com Deus, aleluia. O vento poderá se levantar, você vai ter que repreender o vento. Quem pode dizer aleluia nesta noite? O que Jesus está ensinando? Em alguns momentos você vai falar, Jesus me ajuda, tudo bem, Ele vai te ajudar, mas Ele está ensinando mais do que isso. Ele está falando para a gente, para nós, não falarmos, Jesus vem me ajudar. Ele está falando para a gente não fazer isso. Está falando para a gente falar assim, em nome de Jesus eu te repreendo o vento ao contrário, aleluia. Em nome de Jesus eu te repreendo a doença. Em nome de Jesus eu te repreendo Satanás, aleluia. Você tem autoridade de Deus, e a Bíblia diz que Jesus, ele pisa seus inimigos, né? Mas ele diz também que ele nos deu poder para quê? Para pisar serpentes, escorpiões, aleluia. Essa autoridade não é para o crente que ora mais ou que ora menos, é para aquele que crer. Quem pode dizer aleluia? Porque tem gente que ora muito, porém não crê da forma correta. O judeu ora, o muçulmano ora, aleluia, e o crente, muito crente, ora, aleluia. Mas se você crê da forma correta, o que te dá autoridade é o nome de Jesus. Você pode dizer aleluia nesta noite? Mas você não quer dizer que você não tem que orar, você precisa orar, né? A Bíblia fala para perseverar na oração, fala para orar sem cessar, né? Para ser paciente na tribulação, perseverando em oração. A oração, irmãos, é o alimento do crente, porque através da oração ele tem comunhão com Deus. A Bíblia diz que no deserto veio a palavra de Deus a João Batista. A sinagoga estava tendo os cultos, o serviço de cultos, estava acontecendo todo tipo de cerimônia religiosa, mas a palavra veio no deserto para João Batista. E por que a palavra não veio lá dentro? A palavra veio depois de 400 anos para um homem que está no deserto, porque aquele homem orava.
Aleluia. Homens e mulheres que oram, a palavra de Deus vem até ele. Aleluia. Homens religiosos, muitos deles não vão ter a palavra, mas a palavra está sobre aquele que ora. No deserto, em meio, aleluia, escorpiões, serpentes, feras que existiam no deserto. A alimentação de João Batista era gafanhoto e mel silvestre. Hoje nós temos fome e vamos no restaurante, comemos churrasco. Aleluia. O cardápio de João Batista era gafanhoto. Aleluia. E mel. Para comer ele tinha que tomar picada de abelha, né? Porque não era um mel compradinho no pote, ele tinha que pegar, né? E o gafanhoto, irmão, um inseto. Aleluia. Mas a palavra estava com ele. Aleluia. Então, meu amado e meu querido irmão e minha irmã, sabe o que Deus está falando comigo, contigo? Aleluia. Vá para uma nova fase. Leve Jesus contigo. Aleluia. Sai do meio da multidão, não seja mais um. Aleluia. Não entre na jurisdição do Espírito Santo. Deixa que ele faça a obra. Não meta a mão naquilo que não é para você botar a mão. Aleluia. Deixa ele trabalhar. Aleluia. E repreenda o mal na autoridade do nome de Jesus. Vamos estar de pé para estar orando.